Quero falar um pouquinho com você sobre o que é ser vivificado. O que é ser vivificado? Quem é dos mais antigos aí vai lembrar, né, de um dos hinos mais antigos que era cantado na igreja, que era: vivifica a tua igreja, vivifica, Senhor. E nesse hino uma parte fala assim: sem a tua graça, Senhor, ela murcha. E foi um presente hoje, viu, Hugo, esse hino. E eu queria desafiar mesmo, pastor Christian, cadê o pastor Christian? Estava falando, desafiar mesmo as equipes trazerem, resgatarem cada vez mais esses hinos, que cada hino tem uma história, e dentro dessa história tem um resgate da palavra de Deus. Os hinos, eles trazem essa peculiaridade de trazer realmente a essência da palavra de Deus, uma história por trás. E quando eu comecei a pensar do que é ser vivificado, algumas pessoas que estavam perto de mim, eu faço esse exercício, eu comecei a perguntar: para você, o que é ser vivificado? E eu vi a dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de explicar essas coisas. Então essa noite, além de ser um ensino, a minha oração, como o pastor Fábio já orou, que o Espírito Santo comece a fazer algo poderoso aí na sua casa, aqui com você. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Eu quero dizer para você, desde o momento que eu estava preparando essa palavra, eu já estava orando e pedindo que enquanto a palavra fosse ministrada, Deus fosse visitando cada pessoa de maneira peculiar, seja as pessoas que estão presentes aqui, as pessoas que estão nas suas casas, e as pessoas que ainda vão ouvir depois essa palavra, essa mensagem. Mesmo assentado, mas com toda a reverência, Efésios 2, eu quero ler de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e vos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se você recebe a palavra do Senhor, aplauda o seu nome, dê um glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a sua palavra poderosamente nessa noite. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, não acompanhe só o que vai ser projetado. Eu quero só destacar, antes da gente entrar na palavra, que o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta a salvação em 3 tempos. Nós ensinamos na nossa escola bíblica que nós somos justificados, e a justificação é quando nós somos perdoados, né, da condenação do inferno. Nós somos santificados, quando nós agora vamos ter uma nova vida, mudar a nossa atitude, a nossa postura, e a santificação é até a volta de Cristo, e um dia seremos glorificados, teremos a glorificação. Então o apóstolo Paulo, ele pega esse texto de Efésios, e ele começa a dividir do versículo 1 a 3, o passado, quem você era antes de Cristo. E do versículo 4, 6, o 8 e 9, ele começa a falar do presente, do hoje. E aí quando ele pega o versículo 7 a 10, ele vai falar do futuro, daquilo que ainda vai acontecer. Então ele vê o passado, o presente e o futuro do cristão, o que ele era, o que ele é, o que será quando ocorre a salvação na sua vida. E a minha pergunta é: o que é ser vivificado? E eu comecei a perguntar para mim: eu sou uma pessoa vivificada? O que é ser vivificado? Como viver numa dimensão diferente na vida cristã? Como viver na graça? O que é entender a graça de Deus? Muitos pais têm medo até de ensinar,
que aqueles que são salvos em Cristo, eles não perdem a salvação, porque eles estão selados, garantidos. Falou, mas é muito fácil isso. Como entender, viver nessa dimensão? Como não ser um morto, alguém preso a uma sepultura, alguém condenado? Como compreender o que você tem em Jesus Cristo é extremamente tudo que você precisa para viver uma vida de vitória. Como entender isso? Então eu quero convidar você a ver, e eu confesso, irmãos, que eu escrevi, depois eu resumi, depois eu fiz uma síntese, e ainda ficou longo. Aí eu falei, vou cortar agora, vou fazer só um esboço. Mas eu creio que em outro momento a gente pode fazer uma série para pequenos grupos, só sobre o que a gente escreveu aqui. E eu quero ver com você alguns aspectos rapidamente. Primeira coisa, eu quero dizer para você que vivificado é ser salvo do pecado. E eu quero que você vá fazendo uma análise de você mesmo, se você é uma pessoa vivificada. Então, vivificado é ser salvo do pecado. Paulo começa falando que vocês foram vivificados em Cristo. O versículo diz que se você foi vivificado, se você pegar o dicionário, quer dizer alguém que estava morto, tornou-se vivo. Então ele está dizendo que você estava morto. Por isso ele escreve que essa é a condição do indivíduo sem Cristo, ele está morto. Essa é a condição do tempo passado do cristão. Se você é um cristão, se você tem Cristo na sua vida, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma condição passada na sua vida. Você já está numa nova condição. Agora, se você não é cristão, e é importante eu dizer isso para você, e eu não quero que ninguém fique magoado, ninguém fique chateado comigo, porque a Bíblia que diz isso. Por isso que eu falo que é tão importante pregar essa mensagem hoje, porque as pessoas têm medo agora de pregar a Bíblia, porque as pessoas vão deixar a igreja, vão deixar de congregar. Mas Jesus mesmo não teve medo, ele falou assim, olha, eles estão indo embora, Senhor, vocês querem ir também? Jamais, porque só tu tens as palavras de vida. Que vida? Vida eterna. Então, se você não é um cristão, essa é a sua realidade. Infelizmente, eu tenho que dizer, você está morto. É difícil falar isso, não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Está morto para Deus, porque a Bíblia fala que aqueles que estão afastados de Deus, separados da glória dele, é como se estivessem mortos, porque todos pecaram e destituídos estão da presença, da glória de Deus, da comunhão com Deus. Deus não tem comunhão com as trevas. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma conexão de Efésios capítulo 2, aqui no versículo 1, que ele fala assim, você foi vivificado. Aquele que foi vivificado, que estava morto, transpassado em pecados, em outras palavras, para mim ilustrar isso para você, quando Jesus foi para a cruz, ele foi por mim, ele foi por você, ele foi no seu lugar. Quando Jesus foi até a sepultura, quando ele foi sepultado, ele foi por mim, ele foi por você. Quando Jesus ali na sepultura, eu não vou deitar, só vou abaixar aqui. Quando Jesus na sepultura ressuscitou ao terceiro dia, você ressuscitou com ele. Quando Cristo morreu, é isso que Paulo está falando, você morreu com ele. E quando Jesus levantou, é como se a sombra dele, a sombra dele, sabe o que diz lá em Salmo 23, você estava no vale da sombra da morte, mas a sombra dele veio sobre você, e você foi vivificado com ele. Você estava morto, mas quando Jesus levantou, você levantou. Se Jesus não levantou, eu não levantei, você não levantou. Se Jesus não ressuscitou, eu não ressuscitei para uma nova vida. Você não ressuscitou para a nova vida. Se Jesus não ressuscitou, ele está na sepultura, e eu estou na sepultura. Você entende? É isso que ele está falando, porque ao se levantar, Jesus gerou vida sobre você. Glórias a Deus por isso, porque quando ele se levantou, eu me levantei com ele. Havia um escrito de dívida, havia uma conta que eu e você não podíamos pagar. Quando ele morreu, ele estava derrotando toda a dívida que havia contra você, a morte, o inferno e Satanás.
Mas quando ele se levantou, não havia mais dívida contra você, contra mim, contra nenhum de nós. Ele levantou-se da sepultura, e Paulo diz que eu me levantei com ele. A pergunta é, e essa pergunta você precisa responder: você já se levantou com ele? Você já se ressuscitou com ele? Ou ainda você está preso numa sepultura de quem você sempre foi? Ainda você está morto, ainda você está preso. Será que estamos presos em um estágio do qual já era para estarmos livres? Há uma outra coisa escrita aqui no nosso púlpito, é João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Será que desde quando você conheceu a verdade, você já é alguém liberto? Ou tem coisas que te prendem ainda na sepultura? Será que você ainda se comporta como velho homem ainda? A morte foi derrotada, a dívida foi paga, eu não devo nada, Jesus pagou tudo, o diabo já não tem nenhum poder contra você, contra mim. O que está em Romanos 8,1 é a verdade, nenhuma condenação há mais sobre você, porque quando Cristo se levantou, você se levantou. É isso que Paulo quer que a gente entenda, que Jesus Cristo, Ele se torna o Rei dos reis, Senhor dos senhores da sua vida, e a morte não tem mais poder sobre você. Amanhã é um dia da consolação, um dia de consolar as pessoas, porque muitos entes queridos partiram. Mas eu quero dizer para vocês que muitos que morreram em Cristo, já ressuscitaram em Cristo, no sentido de que Ele já tem a promessa. Você é uma pessoa livre ou ainda você está preso a essa sepultura? Você está preso a coisas deste mundo? Estar preso à sepultura é as coisas do mundo ainda te dominar, porque aquele que está em Cristo, Cristo ressuscitou. Jesus Cristo, quando ressuscitou, já não era o mesmo Cristo de antes de ir para a cruz. Ele já era um outro Cristo, ele já era um outro homem. Ele já estava ressuscitado, e com Ele, eu e você, fomos ressuscitados. Todos nós andávamos errantes, como ovelhas sem pastor, mas agora nós temos um pastor. O Senhor fez cair a iniquidade de todos nós sobre Ele, e é por causa dele que fomos sarados, fomos curados, nossas dívidas foram pagas. Ser vivificado é ser livre da condenação do pecado. O pecado é errar o alvo, o pecado separa o homem de Deus. A amartia era uma palavra usada para os caçadores. Quando o caçador ia atirar numa caça e errava o alvo, era o mesmo sentido. Errar o alvo é desagradar a Deus. O versículo 3 diz que, entre as quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Para você entender se você é vivificado, quando Cristo se levantou e você se levantou, os seus pensamentos agora são os pensamentos de Cristo, seus pensamentos são nas coisas do alto, você vive numa outra dimensão. A carne já não te domina, você não tem mais a natureza dos filhos da ira, você sabe muito bem. Rodrigo vai ver daqui a pouco, né, as artes das crianças. Uma criança não pode ver uma tomada que enfiar o palitinho no buraquinho ali. Criança às vezes testa o pai, testa a mãe, você vai dar o mingauzinho, vai dar o biscoito, vai ver. É a natureza ruim, é a nossa natureza caída. Herdamos por causa do pecado de Adão, mas herdamos essa natureza. Mas Cristo quer que você receba uma nova natureza. Sabe o que eu quero dizer para você? Por causa do pecado, eu ia até pedir, fala isso para o seu irmão. Sem ressuscitarmos em Cristo, nós somos pessoas desagradáveis. Sabe, tem gente que é desagradável. Você viu que a pessoa é desagradável? Então eu vou dizer para você, homem, se você é um cara desagradável para sua esposa, seus filhos, você precisa sair do túmulo, do sepulcro, ressuscitar com Cristo, porque você tem que ser uma pessoa agradável. Mulher, se você é rixosa, se você só sabe murmurar e reclamar, você precisa sair da sepultura, porque se você ressuscitou com Cristo, você é uma nova pessoa.
Você está entendendo o que eu estou falando? O pecado já não tem o poder. Éramos por natureza filhos da ira. Mas veja um segundo aspecto. Vivificado é ser salvo por amor. Vivificado é ser livre do pecado, mas é ser salvo por amor. Você não é salvo de qualquer maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor dele é inexplicável. O amor dele nos constrange. Mas o versículo 4 diz assim, olha: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Coloque os seus olhos nesse versículo, preste atenção numa coisa: Ele salvou você por amor. Entenda, Deus te ama. Não tem ninguém que te ama mais do que o teu Deus. Vivificado é ser salvo por amor. Ele me tirou da sepultura, Ele me resgatou, Ele morreu a minha morte, para me dar a vida dele. Você está entendendo? Jesus não precisava ir para a sepultura, Ele era Deus, mas Ele morreu a sua morte, foi por mim, foi por você, foi por nós. Ele desceu até a sepultura. Você sabe o que Ele passou para chegar ali na sepultura? É por amor, meu irmão, é por amor, minha irmã. Entenda isso, ninguém te ama mais do que Deus. Sabe a prova do que é por amor? Que Ele quer mudar a sua posição. Para a gente entender melhor, acho que é por isso que Ele permitiu a morte de Lázaro. Lázaro, quando ele morreu, Jesus, depois de 4 dias, ele chega lá, e quando ele fala: Lázaro, eu quero mudar a sua posição. Lázaro, você está morto. Lázaro, você está na sepultura. Os mortos não podem agradar mais a Deus. Os mortos não podem estar na presença de Deus. Lázaro, você está morto. Eu quero mudar a sua posição. Lázaro, vem para a vida, sai para fora. Deus mudou a posição da sepultura. Mas Ele disse para aqueles que estavam lá fora, para os discípulos: tirem as faixas, tirem as ataduras. Ele precisa ser liberado para ir. Deus quer mudar a sua condição. Ele não quer que você ande como um zumbi pela terra. Ele não quer que você seja ressuscitado, mas continue vivendo como um zumbi, como um morto-vivo, praticando as coisas de morto. Você está entendendo? Ele mudou a condição de Lázaro. A condição é mudada quando nós decidimos viver uma vida. Ele justificou, agora Ele quer santificar você. Uma nova condição, uma nova maneira de viver. Ele mudou a posição de Lázaro, mas Ele mudou a condição. Um pouco confuso talvez para você, posição e condição. Deixa eu explicar um pouquinho para você. A posição do convertido, então a sua posição será morto. Agora olha a sua posição diante de Deus, quando Cristo ressuscitou, e você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, você ressuscitou com Ele. Então Deus olha para você e fala assim: posição, salvo, nome escrito no céu. Essa é a sua posição. Agora, qual é a condição sua? É como Ele vê você na sua vida diária, nas suas atitudes, nas coisas que você faz, nas coisas que você pratica. Então, na sua condição, Ele olha e vê o sangue de Jesus sobre você, Ele diz: ressuscitado em Cristo. Mas e a sua condição, eu te pergunto? É de alguém vivificado? É alguém que a sua vida é para a glória de Deus? Então, em suma, condição, posição e condição. Posição é como Deus vê você no céu, isso é posição. E condição é como Ele te vê aqui na terra. Entendido? Então isso é por amor. Vivificado por amor é Deus mudando a sua posição para te dar a possibilidade de viver uma outra condição por amor a Ele. Por amor a Ele. Terceira coisa que eu quero dizer para você: vivificado é ser alguém salvo para viver. Você não é salvo para continuar morando no cemitério, na sepultura. Você é salvo para viver uma nova vida em Cristo, uma vida vitoriosa, uma vida diferente. Qual é a única coisa que um homem morto mais precisa? De um caixão e de um lugar para ficar enterrado. Mas de alguém que ressuscitou, precisa de uma nova vida. Então, se você é vivificado em Cristo, você precisa de uma nova vida. Olha o que diz o versículo 5: estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu juntamente com Cristo
pela graça sois salvos. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agiu em nossas vidas para nos tirar da morte do pecado. A salvação é a vida. O Senhor oferece uma nova vida para você. Ele nos fez viver, Ele nos faz viver. De repente você ganhou essa vida, de repente você se tornou sensível a Deus, de repente você consegue perceber Deus, você consegue ver Deus, você consegue entender que a sua vida tem sentido. Portanto, a salvação é do pecado, pelo amor, mas para a vida. Tem muita gente que foi livre ganhou uma nova posição, mas continua vivendo no sepulcro, no pecado, sem o amor de Deus, e não tem essa nova vida em Cristo. E esse amor se manifesta em graça, misericórdia. O amor é o motivo de Deus. Ele é rico em amor, rico em graça, rico em piedade. Nós éramos indignos, nós estávamos destituídos da presença dEle. Ele nos salvou do pecado, Ele nos salvou por amor, e agora Ele nos oferece uma nova vida. Você entende isso? Você é vivificado, você vive essa nova vida. Nós somos alvos, primeiramente, da ira de Deus, porque fomos separados de Deus, destituídos de Deus, mas por causa de Jesus Cristo, Deus amou você de tal maneira, que nós somos alvo da reconciliação. Nós somos alvos de ter a vida de Cristo, de receber a graça. O homem não apenas quebrou as leis, o homem se afastou de Deus. A graça de Deus, você recebe outra posição. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu fiz questão de firmar uma frase que há um tempo atrás eu já tinha dito ela, mas agora eu reescrevi ela. A graça não é permissão para você pecar. A graça é poder para você viver numa outra dimensão de vida. A graça não é permissão para pecar, mas poder para viver em outra dimensão. Você quer viver outra dimensão? Isso é ser vivificado, é viver uma outra dimensão. Em quarto lugar, vivificado é ser salvo para um propósito. Você não é salvo do pecado, você não é salvo por amor, você não ganha uma nova vida para não ter propósito. Eu não vejo propósito nenhum em ir à igreja. Me desculpa se você está ouvindo essa mensagem, você é alguém que é desigrejado, se porventura essa mensagem chegar para você, se alguém mandar para você, olha, não é o pastor Richard, mas é Deus que permitiu que chegasse para você, porque se porventura você não vê propósito em estar na igreja, talvez você precisa nascer de novo, talvez você precisa sair do seu sepulcro, do seu túmulo. Essa é a verdade. Essa é a verdade, porque quando você é salvo por um propósito. Por que Deus iria querer dar vida a um monte de pecadores imundos? Para que Deus iria querer levantar um monte de zumbi? Por isso que tem aqueles filmes, que você assiste dos zumbis que ficam andando, né? Talvez você seja esse zumbi. Ele não te fez ressuscitar para ser zumbi. Ele te deu uma nova vida porque Ele tem um propósito. Olha o que diz o versículo 7, está a resposta aqui, irmãos. Receba essa palavra, escreva essa palavra, tome dessa palavra nessa noite. Ele não morreu à toa, Ele não morreu a sua morte, Ele não quis te dar uma nova vida à toa, Ele tem um propósito. Olha o que diz o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, colocou você para isso, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aqui está o propósito. Ele chamou você para participar do projeto dele, de salvar o mundo, de salvar as pessoas. Desde o momento em que você é salvo, e por toda a eternidade, Ele está descarregando em você as riquezas da sua graça. Ele te salvou para que você pudesse conhecer o poder da ressurreição, para que você pudesse conhecer a grandeza do Senhor, a beleza do Senhor. O propósito de Deus está revelado lá em Efésios 3, versículo 10 e 11. Há um outro texto mais na frente, Paulo vai dizer assim, olha, é através da igreja. Quem é a igreja? Você, cada um de nós, para que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus,
seja conhecido diante dos homens, diante das potestades dos demônios, Ele possa saber que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. É através da igreja. Ele quer que as riquezas dele sejam conhecidas diante dos principados, aqui na terra, nos lugares celestiais, em todo lugar. Ele quer que os anjos possam ver o quanto você serve e adora o Senhor. O motivo de existirmos é a glória de Deus. Ou seja, Deus usa a igreja para mostrar aos anjos, para testemunhar diante dos demônios, que a sua maravilhosa, poderosa graça na vida dos homens tem um propósito: dar glória a Deus. Você é vivificado, se você é a pessoa que dá glória a Deus, cumprindo o seu propósito aqui na terra. Para que você está vivo, meu irmão? Eu vou tirar minha vida hoje, que eu não tenho propósito. Não é isso. Se Deus quisesse você morto, Ele te cortava o ar. Deus não quer que ninguém suicide, que ninguém morra antes do tempo. O Salmo 139 fala que Ele escreveu todos os dias seus aqui na terra. Tem um propósito para você. Então somos salvos do pecado pelo amor para a vida, com um propósito: dar glória a Deus. Se você não tem dado glória a Deus, você não está vivificado. Eu tenho que dizer isso para você. Eu tenho que dizer isso para você. Para que a glória dEle seja uma realidade na sua vida, você precisa cumprir o seu propósito. Precisa cumprir o seu propósito. Ouça isso, volta seus olhos para o versículo 5. Versículo 5. Volta ali, olha que coisa tremenda. Quando Deus nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça. Olha que detalhe que passa às vezes despercebido pela gente. Olha novamente para o versículo 5, fala assim: nos vivificou quando? Olha aí, olha a resposta. Quando? Como que foi? Juntamente com quem? Juntamente com Cristo. Juntamente com Ele, não foi depois, é junto com Ele que somos vivificados. Espere um minuto. Fomos vivificados juntos com Cristo? Para quê? Para servir o ressuscitado Cristo. A igreja, ela foi conhecida como cristão porque as pessoas olhavam e diziam: olha, ali vai um pequeno Cristo. Ali vai um pequeno Cristo. As pessoas não têm que ver Cristo na cruz, nas placas, tem que ver Cristo na sua vida, em você. A razão da igreja existir, as portas do inferno não prevalecerem contra ela, é que Jesus ressuscitou, aleluias, é por isso, é só por isso, não é por causa dos homens. A Bíblia diz, olha, vai para o versículo 6, e nos ressuscitou, novamente ele diz, juntamente com Ele. Agora, olha que coisa linda, irmãos. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E aí, irmãos, olha como a gente, desculpa eu falar, a gente é tão, vou nem usar a palavra egoísta. A gente é, não sei se é inocente, eu não sei que palavra que é, a minha vontade de dizer, a gente é tão idiota. Porque Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele em regiões celestiais. Nos fez assentar em regiões celestiais. Irmãos, não está falando nos fez assentar nos céus. Eu quero ir para o céu, mas não agora. Quando o Senhor quiser, eu estou pronto. Devemos estar prontos. Mas Ele não está falando que nos fez assentar nos céus, mas nas regiões celestiais. Sabe o que Ele está falando? Olha, estou dando para você do meu poder. Para no meu nome você expulsar demônios. No meu nome você orar para pessoas serem curadas. No meu nome você profetizar. No meu nome maravilhas acontecerem. Mas sabe o que acontece? A gente continua vivendo na sepultura. A gente não vive a nova vida. Não vive para um propósito. A gente vive para a gente mesmo. Eu quero dizer, eu me emocionei porque eu falei assim, Deus mudou minha posição há 40 anos atrás. Me emocionei. Mas eu fico feliz porque Ele tem mudado a minha condição dia após dia. Somos transformados de glória em glória. Mas eu tenho aprendido de verdade a viver nas regiões celestiais. É maravilhoso. O Senhor nos convida a viver nessa região. Quando Ele se levantou, eu me levantei. Então, amados, o que eu sonho, e eu vivo isso, de ser um homem e ter uma família ressuscitada. Mas eu sonho de ver uma igreja ressuscitada, para a gente ver famílias ressuscitadas,
para a gente ver uma sociedade ressuscitada, para a gente ver cidades inteiras ressuscitadas, mas a gente não vive nessa dimensão das regiões celestiais. O que é o maior inimigo nosso? Foi derrotado ali na cruz e depois sepultado. Paulo disse em 1 Coríntios 15, versículo 54, ele diz assim: assim, quando esse corpo mortal se vestir do que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras dizem. Só para você lembrar, Paulo diz isso: a morte já está destruída. Nós não temos que ter medo da morte, amados. Nós já temos a nova vida em Cristo. Passar pelo cemitério é temporário, diante da eternidade, mas a gente se esqueceu disso. Então a morte está destruída, a vitória é completa. Aí Paulo diz: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, e eu ressuscitei com Ele. Você pode aplaudir o Senhor, porque é isso que Ele tem para você, Ele tem para seus filhos, Ele tem para sua família. Eu fui ressuscitado com Cristo, para viver uma nova dimensão, viver uma nova vida. Por que então, muitas vezes continuamos a viver numa dimensão de sepultura? Você está entendendo o que eu estou falando? Você continua vivendo uma vida medíocre. Por que não mudo? Se Deus já mudou a minha posição, por que eu não mudo minha condição? Por que eu não vivo para Ele? Olha de novo o versículo 4, eu quero fazer você olhar para a Bíblia bastante. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos com nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha o 6, nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais, juntamente com Ele. Ele quer que você reine com Ele. Eu vou explicar melhor isso para você, que eu gosto de a gente entender, né, bem o que a gente está falando. Quando eu ressuscitei com Cristo, meu endereço mudou. Eu não moro mais na rua Amazonas, CEP 79010060. Não vou dar um número, né, porque alguém pode querer me assaltar no caminho e ele vai se dar mal, né, com os anjos do Senhor, em nome de Jesus. Está repreendido. Eu não moro na rua 13 de maio, 4418. Você sabe qual que é o meu endereço? Meu endereço é Cristo. Então o que acontece? Quando o diabo manda os seus dardos inflamados, suas setas, quando ele manda uma carta, não sei se ainda nem viu uma carta ainda, mas quando ele manda um WhatsApp, um Twitter, manda um torpedo, manda qualquer coisa, ele manda lá no meu endereço antigo, achando que eu estou lá na sepultura ainda. Não chega mais em mim, porque o meu endereço é Cristo. Não chega mais em mim. Sabe como você era? Você fala assim, talvez você já passou por isso. Você fala assim, gente, eu estou mudado. Sabe aquele negócio que te irrita de um tanto, que antigamente você ia querer quebrar tudo, destruir tudo, de repente aquela mesma coisa acontece com você e você fala assim, que é isso? Estou com uma paz no coração que eu não tinha antes, estou com um controle. Gente, antes eu quebrava tudo, chutava tudo. Sabe quando vinha aquela raiva em você e você já soltava um palavrão, e agora vem e você fala assim, não, Senhor, não permita, glória a Deus que o Senhor me livrou. Seu endereço mudou. Você é uma nova pessoa. Você é novo em Cristo. Mas se você mudou de posição, mas não muda a sua condição, você continua fazendo as mesmas coisas. O problema é que a maioria de nós ainda está morando no endereço antigo, lá na sepultura. O Senhor quer tirar você da sepultura do jeito que você trabalha, no trabalho, do jeito que é o seu trabalho, do jeito que é a sua igreja, do jeito que é a sua família. Minha família é uma sepultura. O lugar onde eu trabalho, onde eu estudo é uma sepultura. Você pode ser vida naquele lugar. Você pode passar por aquele lugar e transformar, porque o rio de Deus já passou por você. Onde você passar, aquilo vai ser transformado. Rios de água viva tem para você. Só falta uma coisa, um pequeno ajuste: sair do estágio da sepultura para viver no estágio da graça, viver numa outra dimensão, viver numa outra dimensão. Você não vive mais lá,
Você não deve mais ficar naquele endereço antigo. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele já te deu uma nova história. Ele te fez assentar nas regiões celestiais. Você está acima dessas coisas. Tem uma paz sobre você que o mundo não conhece. É uma paz que é das regiões celestiais. É uma paz que excede o entendimento humano. Morreu, tristeza, dor, a gente chora porque a gente ama. A pessoa fala assim: estou admirado, de onde veio essa força para você? Como que você consegue, em meio a tudo que você está passando, perder um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, e permanecer firme? Não é de mim, é o meu endereço novo. Tem em mim uma paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus Cristo. Cristo te fez assentar nas regiões celestiais. Então, vivificado é ser salvo através da fé. Como que você foi salvo? Olha o que diz o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é preeminente em todos os aspectos da salvação. Mas essa é a essência da fé, é crer. Crer que Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou por você, para te dar uma nova vida. Você nunca precisa questionar o poder de Deus. Você já viu o poder de Deus. Você sabe do poder dele. Você presencia o poder dele. Você foi salvo pela graça. A salvação é através da fé. Salvação do pecado para a vida, com um propósito, salvo pela fé. Sabe o que é fé? Nesse sentido aqui, é você dizer: Senhor Jesus, eu preciso ser ressuscitado com o Senhor. Eu preciso me levantar, porque eu estou morto. Aí sabe o que o Espírito Santo faz? Porque Jesus falou assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, que vocês não vão entender. Esse negócio de fé é muito complicado. O pastor vai pregar um dia lá na Memorial, vai falar sobre esse texto, e é nesse mesmo capítulo de Efésios que Paulo explica isso. Enquanto o pastor estiver falando, alguém estiver pregando a palavra, o Espírito Santo vai estar assim, convencendo você do pecado, que eu preciso ser salvo, da justiça, que só Jesus pode me justificar, e do juízo, que um dia eu vou prestar conta do que eu fiz na minha vida, porque eu não vivi a vida nova que Ele me ofereceu. Por isso que a última coisa que eu ia falar para você é que vivificado é ser salvo para as boas obras. Você não é um enfeite na igreja. Você não é um vasinho, uma coisa bonitinha para ficar enfeitando a igreja. Você não foi salvo para ser uma coleção do Senhor. Olha, eu não tenho um número tal, o número 436, o 580, o 1800. O 10.000 e pouco eu não tenho. Não. Senhor Jesus levantou para que você levantasse também. E Ele fez isso por amor. E Ele fez isso porque Ele tem um propósito na sua vida. E Ele fez isso porque Ele vai te dar também condição de andar numa outra dimensão da fé, nas regiões celestiais. E Ele quer te dar uma fé para ver as coisas acontecendo. E aí Ele quer que você seja alguém que vai praticar essas boas obras. Versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pastor Christian pegou bem ali, falou do samaritano. Deus criou você para as boas obras. Nós só estamos de passagem aqui. Filipenses fala que nós somos peregrinos aqui. Aqui não é a nossa pátria celestial. Não chegamos na nossa casa. Não chegamos no nosso destino final. Ouça. Antes de Deus ordenar que você caminhe em boas obras, Ele também te deu o poder. Por isso você foi salvo. O mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos é o poder que está em você. O poder do Espírito Santo sobre você. Quero convidar já o pessoal do louvor, e nós vamos adorar o Senhor com a mesma canção. Mas enquanto eles estão chegando aqui,
quando fala assim que, porque somos feituras suas, a palavra feitura no versículo 10, é uma palavra grega. As primeiras 4 letras da palavra grega são poem. Poem. Você sabe o que significa poem? Somos feitura de Deus. No grego, poem, olha que coisa linda. Deus está dizendo, olha Sara, você é um poema de Deus. Você é um poema de Deus. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Para que nós somos criados? Para ser o bom cheiro de Cristo. O poema dele para esse mundo que precisa de uma poesia nova, de uma alegria nova. Ele é a alegria dos homens. Ele é a alegria da humanidade. Ele é o sentido da vida. Ele é a nossa esperança. Você diz, eu não sou uma obra-prima. Deus te fez, mas Ele ainda não acabou. Você só é um poema. A obra-prima vai ser completada lá no céu. Agora permanece aqui na terra a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Você diz, será que Deus está olhando para mim nessa noite? Claro, meu irmão. Até essa canção que eles escolheram, quando eu vi, fala assim que Ele é o autor. Ele é o autor da sua vida. Você é o poema que Ele quis colocar aqui na terra. Ele é o autor e consumador de tudo que existe. Conhecer a Cristo, Cristo de Deus, significa estar vivo. Esta é a mensagem, para mim, a mais importante. Você foi feito vivo em Jesus Cristo. Nunca precisa questionar o poder dele, porque o poder de Deus está disponível agora na sua vida. Está disponível para você, está disponível para mim. Você quer ser vivificado? Jesus já levantou da sepultura, e Ele quer te levantar nessa noite. Ele quer levantar você. O mundo quer te jogar na sepultura. O mundo quer te fazer parar, quer te fazer desistir. Essa canção que eles vão cantar diz assim: mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão. Eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Porque eu não abro mão do Evangelho. Maior é aquele que está em mim. Eu olho para Jesus. Eu olho para o amor de Deus. Eu olho para Jesus. Eu olho para o amor de Deus na cruz. Eu clamo: Abba, Pai, ó, vem com o seu poder. A minha oração nessa noite é a mesma oração que Paulo fez em Efésios capítulo 1, acho que 19. Eu oro para que eles possam conhecer o teu poder e conhecer o Senhor Jesus como o Senhor é. Eu oro por isso. E a minha oração agora é que Ele possa estender a mão para te levantar da sepultura nessa noite. E você poder declarar como essa canção diz: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Na salvação você é liberto dos garras do pecado e recebe todo o poder de Deus. Eu quero orar com você no final deste culto, algo que Paulo orou pela igreja, muito tempo atrás. Eu vou orar a mesma oração por você, e você vai ver que a oração que Paulo orou, é a oração que Jesus quer que nós oremos nessa noite. E eu quero orar a mesma oração que o apóstolo Paulo fez pela igreja, e eu começo a oração de Paulo dizendo o que ele disse: não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações, e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios, e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dEle, e conheçam a esperança para a qual Ele vos chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós, é a mesma força poderosa, que Ele usou quando ressuscitou Cristo, e fez com que Ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial.
Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. E Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas, em todos os lugares, em todos os lugares.